Pronto, aí vocês estão visualizando essa tela aí, tá? O nosso colégio de costume. E nós vamos falar hoje sobre dois assuntos: o sistema digestório e o sistema respiratório, tá? São esses dois sistemas de hoje, que está lá numa parte do capítulo que a gente fala deles. Simples, caso vocês tenham conseguido assistir aos vídeos lá, explica basicamente tudo, que tem lá a versão 3D, né? Explicando esse assunto. Mas aqui a gente faz esse momento que a gente pode falar de coisas que o vídeo não falou. E vocês também têm a possibilidade de perguntar, tirar dúvida, conversar com os colegas sobre esses assuntos. Pronto, a primeira pergunta está aí. O que é digestão? O que o sistema digestório faz? Para que existe o sistema digestório? Essas são as perguntas, não é? Então tá aí uma menininha comendo alguma coisa, comendo a maçã. Uma carinha de sapeca. Então tá aí, ó. A digestão é a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Sabemos que os alimentos que a gente come é a fonte de combustível para o nosso corpo funcionar. E esses alimentos, esses nutrientes, eles têm que entrar na corrente sanguínea, têm que entrar nas células, para que as células possam utilizar esses nutrientes para os diversos fins, né? Para fabricar tecidos, energia, ter as reações químicas. Então, e os alimentos que a gente come são grandes, né? As partículas são grandes. Então, nosso corpo precisa quebrar esses alimentos em partes bem pequenininhas para que o nosso intestino consiga absorver esses nutrientes irem para a corrente sanguínea e chegar até as células. Então, a função do sistema digestório, basicamente, é quebrar os alimentos para que eles possam ser absorvidos e entrar na corrente sanguínea, porque grandes não conseguem pela parede do sistema digestório, tá? Ok? Então, vamos seguindo. Outra pergunta. Por que temos que comer? Né? A gente já está falando sobre isso, tá? O nosso corpo, ele funciona como um carro, uma moto, qualquer coisa com motor ali, só por fins de comparação. Para que ele se mova, é preciso ter um combustível e um comburente. O comburente é o oxigênio. E o nosso corpo pega o gás oxigênio através do sistema respiratório, que vamos falar logo adiante. E o combustível, no caso, é o alimento. Então, para um carro funcionar, o motor de um carro a combustão, motor comum, né, gasolina, diesel, álcool, ele precisa do combustível, gasolina, gás, diesel, álcool e do gás oxigênio. Só funciona assim, tá? Existe o filtro no motor do carro, existe uma entrada de ar para que o combustível possa ser queimado e produzir energia, tá? É aquele mesmo experimento de uma vela dentro de um copo e quando a gente fecha o copo, a vela apaga, né? Porque falta ar e falta gás oxigênio. O nosso corpo, tá aqui um bonequinho, é a mesma coisa. Só que o combustível nosso é a nossa comida, diferente do combustível do carro, né, que é lá o derivado do petróleo. E o gás oxigênio que a gente precisa vem do ar, dos pulmões, que a gente inspira para poder pegar esse gás oxigênio. Então, ou seja, sem o nosso combustível, o alimento, e do comburente, do oxigênio, nosso corpo não tem energia para funcionar. Então, se a gente fechar a boca, ficar sem comer, vai ficar fraco, vai ficar sem energia, a gente vai morrer. Da mesma forma, se a gente fechar a via respiratória, vamos morrer porque vai faltar energia do mesmo jeito, tá? Fechando a boca, a gente não vai morrer. Parando de comer, a gente não vai morrer instantaneamente porque o nosso corpo tem reservas de energia, né? Ainda tem um pouco de glicose, temos a gordura, proteínas armazenadas no nosso tecido, no nosso corpo. Mas se a gente fechar as vias respiratórias e parar de respirar, instantaneamente a gente já vai
desmaiar e depois morrer, porque nós não temos reserva de gás oxigênio para durar muito tempo, né? Somente por alguns segundos ou minutos ali no máximo. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece? A glicose é a fonte básica da nossa energia. Com o oxigênio que vem da nossa digestão, nossa alimentação, o oxigênio que vem da nossa respiração, vai produzir gás carbônico, que a gente expira, a água também a gente expira um pouco, e outra parte da água fica no nosso corpo e produz energia para a gente fazer as nossas atividades, ou ser armazenada, né, no caso de gordura, de proteínas, para a gente utilizar depois, tá bom? Então, a gente come para ter energia e precisa respirar para ter o gás e o oxigênio também. Nós temos dois tipos básicos de respiração, de digestão, perdão. A digestão mecânica ou física, que é aquela que compreende as ações de trituração e redução dos alimentos em partículas menores, facilitando a ação de sucos digestivos, mastigação, deglutição e movimentos peristálticos. Nesse caso da digestão mecânica e física, não tem enzimas envolvidas. É quebra mesmo o dente quebrando, espedaçando. Então, ou seja, quando a gente coloca a comida na boca, ali já começou a digestão, porque a gente viu há pouco tempo aqui que a digestão é a quebra dos alimentos em partes menores para que o nosso corpo possa absorver. Então, desde quando a gente já coloca a comida na boca e a gente mastiga, ali já começou a digestão, porque o alimento já começou a ser quebrado. E tem a outra parte, que é a digestão química, que ela acontece com as ações das enzimas, né? São reações químicas, enzimas que vão atuar em cima dos alimentos, quebrando ele em partes menores. Então vamos lá. É, o caminho que o alimento passa, ou melhor, o nosso tubo digestório, porque o nosso sistema digestório é um tubo que começa na boca e termina com o ânus. Aí o alimento vai percorrer esse tubo e nesse tubo vai sofrer os processos de digestão. Começa com a boca. A boca tem a língua já ajuda na digestão, porque a língua mexe, mistura os alimentos, toma para lá, toma para cá. Vocês viram lá no vídeo, né? Como a língua faz na boca. Os dentes e a saliva, né? A saliva, ela tem algumas funções, é de uma umedecer os alimentos, e a outra, na saliva, já tem enzimas que facilitam o processo de digestão, tá? Então temos aqui depois a faringe, tá? Acho que vai ter mais imagem lá. Faringe é aquele canal que serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar. Esôfago, esse tubo que leva o alimento da faringe até o estômago, tá? Tem o próprio estômago, que serve para armazenar e digerir. Tem o intestino delgado e o intestino grosso. Aqui a gente fala sobre cada um deles. A boca. Em relação ao sistema digestório, a boca tem lá a língua, a saliva e os dentes que fazem parte. A língua serve para sentir o sabor dos alimentos e envolver o alimento na saliva, mexer, misturar o alimento com a saliva. Tá? A saliva tem duas funções, uma de umedecer, para o alimento ficar úmido e já começa a digestão. E os dentes, quebrar os alimentos e ajuda na fonação. Ou melhor, a boca está envolvida, essas três partes da boca, a língua, a saliva e os dentes estão envolvidos também com a fonação que é a nossa fala. Né? Uma pessoa sem os dentes, a fala fica diferente. Uma própria pessoa, quando coloca o aparelho nos dentes, que muda ali um pouquinho a arcada, a voz já fica diferente. Né? A língua, a saliva também, que serve para umedecer a boca, a língua, as cordas vocais mais atrás também, que tem o muco. Tá? Então, a boca está envolvido não apenas com a digestão, tá? A fala, os dentes também fazem parte do formato do nosso rosto. Não é? Então temos aqui o próximo que é a faringe. Tá aqui onde é que mostra, vocês têm a opção de ampliar a tela aí, tá? A faringe aqui temos a cavidade nasal, onde é que passa o ar, a boca, a língua, que é um grande órgão musculoso, né? Você vê que não é só essa pontinha que a gente vê, tem a grande parte da língua que fica aqui abaixo.
E temos esse canalzinho aqui que chama epiglote. Lá no vídeo vocês viram o que é a válvula, que serve para liberar a passagem do ar ou do alimento. Deixa eu ver aqui agora que tem um vídeo bom que não tem som, então não tem problema de vocês terem atraso aí, o delay. Estou vendo que a língua empurra o alimento para trás. Aqui tem a epiglote. Aqui na frente tem a traqueia, onde passa o ar. E aqui atrás tem o esôfago, onde passa a comida. Quando o alimento vai descer, ele dobra a epiglotite para baixo, fechando o canal que passa o ar, e a comida cai lá no canal que passa o alimento, que é o esôfago. Quer ver? Olha lá, ó. A epiglote volta, tá? De novo, quer curtinho? A ação dos dentes e da língua. A língua misturando o alimento, jogando para os dentes, misturando com a saliva. A língua joga o alimento para trás. A epiglote trava a traqueia, abrindo o esôfago, que o alimento não cai no goto, que é como a gente fala. Tá? Deixa eu voltar para aqui. Tava aqui. Deram para poder acompanhar o vídeo aí direitinho ou não? Oi? Oi. Beleza, não é? Então tem a função aí da faringe, ele passa o ar e a comida. Então quando a gente engole, a epiglote trava para a comida não cair no goto, no canal da respiração. Por isso quando a gente vai engolir e falar ao mesmo tempo, a comida cai na traqueia, que é esse tubo aqui da frente, e a gente começa a tossir, engasgar ali, tá? Pronto. O esôfago é esse tubo que leva a comida da faringe até o estômago, né? Ele tem por volta de 25 centímetros, mais de um palmo, onde pega daqui até o estômago, né? Mais ou menos de um palmo mesmo, vocês estão vendo a imagem aqui. Que é um tubo que só leva. Aí vem a perguntinha. Opa, se comermos de cabeça para baixo, no cantinho, ó, o alimento vai para o estômago ou para a cabeça? Não tem canal que leva comida para a cabeça. Né? O esôfago tem um movimento peristáltico, porque ele vai se espremendo e ele empurra a comida para o estômago. Mesmo se a gente estiver de cabeça para baixo e for tentar engolir, a gente vai conseguir. Tá? Porque a comida não é que ela desce, ela vai até o estômago. O estômago é uma bolsa, tem a capacidade para armazenar até 2 litros. Tem pessoa que tem um estômago menor, outra maior, né? Mas tem pessoas acostumadas a comer, pode armazenar até 2 litros. Tem uma mucosa protetora, a parede a superior chama de cárdia, a inferior de piloro, né? Vocês lembram de cárdia? Foi muito falar de cárdia aqui. O câncer que acabou matando Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, iniciou aqui na cárdia. A gente fala, não, a cárdia é a válvula, né? As funções do estômago é produzir suco gástrico, né, que é a mistura de água, ácido clorídrico de enzimas, que é responsável por digerir proteínas. Então vamos lá, ó. Estômago não digere amido, estômago não digere farinha, massa. Por isso, em pessoas que têm azia, comem muita massa, vai estar aquele queima, porque o estômago vai produzir o suco gástrico e o suco gástrico não vai atuar na massa, no pão. E o suco gástrico ele começa a atacar o próprio corpo do estômago. Porque olha que loucura. O estômago é feito de carne, vamos falar assim, é um tecido do nosso corpo, o músculo. E o suco gástrico que o estômago produz é para digerir carne, o material dele próprio.
Mas se isso não acontece, ele não corrói ele próprio, porque tem uma camada protetora aqui, uma mucosa protetora, que não deixa o suco gástrico do estômago atuar nele mesmo, porque ele é feito de músculo e o suco gástrico que ele produz é para digerir músculo, carne. Então tem essa camada protetora. Em pessoas que têm problemas com essa camada protetora, o suco gástrico começa a atacar o próprio estômago. Inicialmente isso é azia, aquele queima, né? Aquela sensação de ardendo, de queimar ali no estômago. Se isso continuar, aí começa a fazer feridas no estômago. Aí já começa agora a úlcera, né? Úlcera é ferida, úlcera gástrica é ferida no estômago, tá? Então, por isso que as pessoas devem ter uma alimentação mais equilibrada, principalmente aquelas que têm azia, têm problemas de digestão, para que não forçar o estômago a digerir ele próprio. O próximo é o intestino delgado, é dividido em três partes: duodeno, jejum e íleo, a primeira, a segunda, a terceira parte, tá? Ele tem cerca de 6 metros de comprimento, comprido, um tubo longo, e 3 centímetros de diâmetro, um tubo ali fino. Ele tem que ser longo para que o alimento demore de passar por ele, e esse processo vai terminar de sofrer a digestão, tá? E vai absorver os nutrientes. Se o intestino delgado fosse muito curto, o alimento passava por ele rapidinho, não dava tempo de absorver os nutrientes, tá? Então, nós falamos até agora que na boca começa a sofrer a digestão, no estômago, e a digestão ela é terminada no intestino delgado, tá? E no intestino delgado, basicamente, é que acontece a absorção dos nutrientes, tá? Ele produz um suco, tá? Suco também, chamado de suco entérico, que vai terminar de digerir os nutrientes. Aí temos o intestino grosso, tá? Ele é dividido em quatro partes, tá? Seco, cólon e o ânus, tá? É, E ele mede cerca de 6 centímetros de diâmetro maior, mais grosso um pouco, o intestino grosso, e 1,5 metro de comprimento mais curto. E as funções do intestino grosso é absorver água. Então, quando o alimento, estou voltando aqui, quando o alimento chega no intestino delgado, é muito líquido, é pastoso. É fosse uma vitamina ali. E precisa ser muito assim para as enzimas atuarem, muito líquido. E quando os alimentos caem no intestino grosso, o nosso corpo vai absorver água, pegar a água de volta e jogar para os tecidos, né? E voltar para a digestão de novo, e tornando alimentos mais secos, mais duros, e vai sendo formando as fezes. Então, quando o alimento cai aqui na parte um aqui, ele está muito aquoso, o nosso organismo vai sugando água, vai absorvendo água, e o alimento vai ficando cada vez mais firme, mais duro, com menos água, e formando as fezes. O processo de beleza, apendicite. Aqui, Davi, ó, o apêndice é uma pontinha do intestino grosso, onde inicialmente, há milhares de anos atrás, no nosso corpo, ajudava a digerir cereais, sementes, pequenas sementes, tá? E o nosso processo de alimentação, nosso processo de evolução e de mudança de hábitos, a gente foi digerindo, a nossa alimentação foi tendo cada vez menos esses alimentos mais secos, pequenas sementinhas, tá? Aí o apêndice ele foi deixando de ter função no nosso corpo. Em outros animais, como o coelho, com outros vários roedores, o apêndice é grandão, é uma parte funcional de fato mesmo do intestino grosso que serve para digerir comida, é funcional. No nosso caso, não. Ele ficou uma pontinha tão pequenininha que ficou como se fosse um resto de intestino aqui. E quando cai qualquer coisa aqui dentro, que acumula, que o nosso corpo não consegue digerir, botar para fora, inflama, incha, cria bactérias, tá? Aí causa a apendicite. A apendicite pode levar à morte, porque essa pontinha aqui incha, fica grandona, infecciona, e se isso aqui estourar, rasgar, né, abrir o intestino, derrama fezes para dentro do corpo da pessoa. Isso aqui é extremamente grave. Então pode levar à morte. Ou seja, inflamou, é correr e tirar, cortar o apêndice, né? Fazer a cirurgia de apendicite, costura e a pessoa vai ter a vida normal, de boa,
Vai ter até melhor que as outras, que não Ah, vai tem a ter. lavagem também, né, para limpar os órgãos. Claro, aí tem que limpar tudo. Não é isso? Porque se ficar aqui, é um problema sério, porque tá cheio de bactérias, aí causa infecção generalizada na pessoa rapidinho. Então a pessoa vai lá e corta, ou seja, a apendicite é uma inflamação do apêndice, alguma coisa que caiu lá dentro que o corpo não conseguiu digerir nem botar para fora, tá? Aí corta, fecha, costura normal, a pessoa vai ter a vida tranquila, não tem problema nenhum. Até melhor que as outras que não vai ter apendicite mais, né? Costurada. É. O nosso sistema digestório tem glândulas anexas, tem algumas glândulas que ajudam no processo de digestão, tá? Aqui no final tem o reto que vai acumular as fezes, né? E o ânus que vai liberar as fezes, né? Eu não falei aqui. Mas tem glândulas que ajudam na digestão, que não fazem parte de fato do sistema digestório ali, mas atuam junto. Uma, que são as glândulas salivares, claro, que produz a saliva, que aí já está fazendo parte mesmo, né? Fica na boca. O pâncreas. O pâncreas está aqui, ó. Aquele órgão que o pessoal chama de passarinha no boi e no porco. O pâncreas tem função de produzir substâncias, e essas substâncias são jogadas para o intestino delgado para continuar e terminar a digestão dos alimentos, e principalmente da proteína. Que a proteína foi no estômago, e aquela proteína que não terminou de ser digerida no estômago, ela vai terminar de ser digerida no intestino delgado pela ação de substâncias do pâncreas, tá? E o pâncreas também produz a insulina, que no caso lá, que vai ser jogado no sangue para controlar a glicose no sangue, tá? Pâncreas. Temos também aqui a vesícula biliar. Deixa eu ver se você fala aqui. Pronto, já está aqui já. Então temos glândulas salivares, pâncreas, temos o fígado e a vesícula biliar. O fígado também faz parte do processo de digestão, porque ele produz a bile que fica guardada na vesícula biliar, que a gente chama de vesícula ali. E essa bile, ela serve para digerir gordura, tá? Quando a gente está com um prato, alguma coisa suja ali de muita gordura, a gente joga detergente, que o detergente ajuda a dissolver, a diluir a gordura. O que acontece com a bile é exatamente a mesma coisa. A bile produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Deixa eu ter alguma mais imagem. Não, tem aqui para trás, ó. Aqui, vesícula biliar. Tem um tubo que joga a bile para o intestino delgado, que vai digerir gordura, tá? A bile é o que o pessoal chama de fel. Quando vai matar um boi, um porco, um frango, é o fel. Aquela substância esverdeada da bile, do fel é a bile, que serve para digerir gordura, tá? E há pessoas que fazem cirurgia de vesícula. Se eu voltar aqui, tirou essa vesícula. O que acontece é que a bile que é produzida no fígado vai passar direto para o intestino e não vai ser armazenada, tá? Às vezes essa pessoa que faz cirurgia de vesícula biliar, ela pode ter um pouquinho de dificuldade em digerir gordura quando come muitos alimentos gordurosos, porque o nosso corpo produz a bile, guarda na vesícula, quando está comendo muita gordura, libera uma maior quantidade de bile porque está armazenada na vesícula. E as pessoas que tiraram a vesícula, o tubo está direto, tá? Sai do fígado e cai direto no intestino. Então, quando come muita gordura, pode faltar um pouquinho ali de bile para digerir a gordura, tá? Então tá aqui. Então tá aqui, ó. O alimento ao longo do tubo. O alimento mais saliva, bolo alimentar, que desce aqui no esôfago. O bolo alimentar mais suco gástrico do estômago forma o quimo. O quimo do estômago mais suco pancreático, mais suco entérico do intestino, mais a bile forma o quilo. Ou seja, o alimento que passa dentro do intestino delgado é o quilo, tá? Depois desse quilo cai no intestino grosso, que vai absorver a água, formando as fezes, que serão eliminadas as fezes, tá? Pronto. Querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa do sistema digestório? Foi bastante rápido, né? Que vamos falar sobre os dois. Vocês podem perguntar aí. Vou tomar um gole d'água aqui. Não, a gente segue. Vamos lá. Sistema respiratório. Estão associados respiratório com digestório.
porque temos a boca, a faringe, que faz parte de entradas de ar e alimento ao mesmo tempo, tá? E o sistema digestório, a gente serve, utiliza ele para pegar comida com o nosso combustível, e o sistema respiratório para pegar o gás oxigênio com o comburente que vai atuar lá nas células para que nosso corpo tenha a produção de energia. Então temos aqui ó, a entrada do ar, fossas nasais, que é a cavidade do ar aqui dentro, por trás do nosso nariz, que tem uma grande abertura. A boca também, que a gente pode respirar pela boca, né? A faringe, que é aquela parte que vai controlar para onde o ar passa e para onde a comida passa, né? Tem a epiglote aqui, aquela válvula. Temos a laringe, que é aqui atrás, onde é que fica aqui, onde é que é responsável pelas cordas vocais, né? A traqueia, que é um tubo que leva o ar, tem os pulmões, tem os brônquios, bronquíolos, pulmões, que a gente vai falar aqui agora deles, tá? Então vamos lá, as fossas nasais. Aqui essa imagem, deixa eu tentar ajudar vocês aqui, o que é isso aqui. Aqui é a boca de uma pessoa cortada assim no meio, o rosto. Aqui tem a abertura do nariz, aqui é o nariz, ó. Aqui é o nariz, a abertura do nariz, o lábio superior e o dente. Agora aqui é a boca, tá? Peraí, deixa eu cancelar a ligação. Aqui é a boca. O ar passa aqui dentro da nossa cavidade nasal, cheio de vasos sanguíneos, para umedecer e esquentar o ar, porque o ar, quando chega nos pulmões, ele tem que estar quente e úmido, tá? Tá cheio de pelos dentro para poder filtrar as sujeiras. Então, por isso a importância da gente inspirar o ar. Quando se tem. Oi, Diego. Foi Diego que falou? Foi, professor. Quando se tem carne no nariz, aonde fica nessa região? Isso, é bem lá dentro aqui, ó, porque aqui dentro e no nas narinas existe um septo, que é essa parte no meio que separa as duas narinas, né? Narina de um lado do outro. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui para trás. Tem não. Acho que não vai ter aqui não. Peraí, deixa eu ver aqui. Não vai ter aqui não. Fica logo aqui dentro, ó, Diego. Aqui dentro, aqui assim, ó. Onde essa carne no nariz, naturalmente o nosso corpo já tem essa carne que serve para entupir o nariz. Que de certa forma isso não é ruim de tudo, não. Imagina uma pessoa que está com a cavidade nasal que toda doente, inflamada, gripada, onde o nosso corpo, de uma maneira de proteção, entope aqui o nariz, essa carne incha, para que o ar seja desviado pela boca, para preservar aqui dentro que está inflamado até aliviar um pouquinho. Entende mais ou menos? Tá doente aqui dentro, tá machucado. Se quanto mais passa o ar, mais machuca, digamos assim, mais resseca. Então, nosso corpo, na forma de defesa, entope o nariz para passar menos ar e o ar entrar pela boca para dar tempo à cavidade nasal se recuperar. Em pessoas não, que tem essa carne que serve para entupir normal, essa carne está grande demais que o nariz fica entupido direto, digamos assim. Tá? É logo aqui atrás. Nesse Ah, eu entendi. Por isso que quem tem lúpus também é uma doença que afeta o nariz, né? Que isso. ele fica dolorido. Exatamente. Tá? Então, por isso que o nariz sangra fácil, porque dentro é cheio de vasos sanguíneos, justamente para esquentar o ar e umedecer o ar. Está cheio de pelos que, né, que serve para filtrar o ar. Então, por isso que é importante a gente inspirar o ar pelo nariz, né, e não pela boca. Quando a gente puxa o ar pela boca, o ar chega nos pulmões seco e sujo. E quando vai pelas narinas, né, vai úmido, quente e filtrado. Né? Tá aqui, ó. Filtra, aquece e umidifica o ar. Por isso tem esse muco, né? Esse líquido no nosso nariz. A faringe é aqui, onde é que eu estou passando com o mouse, aqui atrás. Onde é que serve passagem de comida. Por isso que, ó, eu consigo puxar o ar pela boca. Então o ar vem por aqui. Desceu pela traqueia. E pelo nariz. Né? E aí vem por cima. Tá? A função da faringe aqui seria permitir a passagem do alimento e do ar. Aí tem a epiglote, que chama de goto,
que é aquela válvula que fecha um e fecha o outro, né? Dependendo do que quer comer e o que quer respirar. Por isso que quando a gente está bebendo água, a gente não consegue conversar, né? Porque fechou a passagem do ar, tá? Tá aqui. Laringe. Laringe aqui, logo aqui no pescoço, onde tem a função das cordas vocais, né? Onde é que tem as pregas vocais, né? Tem glote também. Aqui onde é que ela aqui também, ó. Aqui, ó. Isso aqui. Não sei se tem imagem das cordas vocais, tem não, tá? Aqui em cima, tá? Por que Onde as é que duas imagens começa? são diferentes, professor? Oi? Não entendi. A imagem das cordas vocais, É porque as elas cordas são vocais não. diferentes em nosso corpo? Porque eu tô vendo. É que, ó, essa imagem, essas duas estão mostrando, é a Pode mesma falar. dessa aqui, mostrando de frente. As cordas vocais, a gente enxergava ela vindo aqui por cima, não é? Por dentro do tubo, que aqui não está mostrando as cordas vocais por dentro do tubo, tá? É aqui dentro do tubo que ficam as pregas vocais, que quando a gente fala, ela vibra tendo a voz, tá? A traqueia agora é um grande tubo, não é? Entendi. Que leva o ar da faringe até os pulmões. Alguém perguntou alguma coisa? Ela tem cartilagem e esses anéis para não fechar. Às vezes, quando a gente deitar de lado aqui, se esse tubo fosse mole, ia fechar o ar e a gente ia morrer. Então, ela é dura, tem esses anéis de cartilagem para ele ficar aberto direto. Tá? Tá aqui a traqueia. Depois da traqueia, como nós temos dois pulmões, o lado direito e o esquerdo, então essa traqueia ela se bifurca em dois, formando os brônquios. Daí, bronquite é quando esse canal fica inflamado, ele incha por dentro, a passagem fica estreita, a pessoa tem dificuldade de respirar, né? E tem os bronquíolos, que são as repartições dos brônquios. Tá aqui, ó. Traqueia, brônquio e bronquíolos, que são as ramificações, né, dos brônquios. Formado por anéis também, tá? E os brônquios, aqui, ó. Traqueia, brônquio esquerdo, brônquio direito e os bronquíolos, que são essas ramificações formando tipo uma raiz de árvore, né? Tá aqui. E também as costelas e os ossos ajudam na nossa respiração, porque o movimento que a gente faz para respirar, a gente abre e fecha as costelas, puxando e fechando os pulmões, sugando e expulsando o ar, né? Aqui é chamado de árvore brônquica, para vocês verem como que são as ramificações por onde o ar passa, né? E uma inflamação aqui nesse brônquio direito, por exemplo, dificulta o ar passar por todo esse lado aqui. Então a pessoa vai ter um problema de respirar. Os alvéolos pulmonares é onde acontece de fato, as trocas gasosas. O ar vem pelo bronquíolo, pelo canal que passa o ar. O ar entra nesses saquinhos, que chamados alvéolos. Esses alvéolos eles são rodeados por vasos sanguíneos, onde o gás oxigênio do ar aqui dentro ele passa coladinho com os vasos sanguíneos, tá vendo aqui? Onde o gás oxigênio passa diretamente do ar para os vasos sanguíneos. E o gás carbônico que estão nos vasos sanguíneos passa para o ar, onde o nosso corpo aperta o pulmão e, consequentemente, sai apertando todos os alvéolos, essas bolsinhas de ar, e expulsando o ar de volta. Então, as trocas gasosas, né, que é chamada de hematose, elas acontecem de forma natural dentro dos bronquíolos, porque os vasos sanguíneos, como eu disse, eles passam colados no ar. O ar, basicamente, quase que ele entra em contato, quase que diretamente, com os vasos sanguíneos dentro dos pulmões, tá? Onde ocorrem as trocas gasosas, nos alvéolos pulmonares, tá? São pequenas câmaras esféricas onde ocorrem as trocas gasosas formadas por uma camada de célula só. Como eu disse, entre o ar e os vasos sanguíneos só tem uma camadinha de célula, é só para permitir a máxima passagem de ar, tá? Então tá aqui como que a gente respira. Então temos as costelas e o diafragma, esse músculo aqui. E quando tá, peraí, Diego, que você fala. E quando a gente vai puxar o ar, a gente abre as costelas, abaixa o diafragma e aumenta o volume da caixa torácica e o ar entra. Quando a gente quer expirar o ar, a gente levanta o diafragma que está aqui
espreme as costelas, espremendo o ar, e o ar sai. E assim faz esse movimento. Diga, Diego. Diego? Oi, professor, eu cliquei na mão sem querer. Ah, tá. Eu vi que tinha lavado a mãozinha. Então a estrutura, Pode falar. Diga, eu a mudei. estrutura dos ossos serve para conter o pulmão, né? Para ele não se encher demais. Não, vamos lá. As costelas, elas têm várias Ou não tem substâncias nada a ver, só é para proteger de pancada. e também, isso, dá formato ao nosso corpo, proteger os órgãos internos, porque aqui tem pulmão, coração, fígado, não é? Tudo aqui dentro. E serve para dar o movimento, aumentar ou diminuir o volume da caixa torácica, onde é que estão os pulmões. Quando as costelas levantam, isso aqui aumenta o volume da caixa torácica junto com o diafragma que abaixa. Isso cria um vácuo, puxando o ar. O ar entra. Quando eu quero expulsar o ar, os músculos que estão nas costelas espremem essas costelas para baixo. O diafragma levanta, diminuindo o tamanho da caixa torácica, consequentemente espremendo os pulmões e os alvéolos, expulsando o ar lá de dentro. Tá? Então a gente faz esse movimento. As costelas estão diretamente envolvidas com a nossa respiração. E a gente é possível, com o controle, respirar utilizando o diafragma. Quando a gente quer inchar a barriga, a gente não bota força assim e a barriga estufa, o que a gente faz é empurrando o diafragma para baixo aqui, apertando o intestino. Quando aperta, o intestino vai estufar na barriga. Então esse diafragma, esse músculo que ajuda na nossa respiração. Quem faz aula de canto, de música, às vezes aprende a utilizar melhor o diafragma para aumentar a capacidade vocal, a quantidade de ar dos pulmões, né? Para respirar sem estar cansando assim, tá? Aqui foi, de certa forma, um resumo bem rápido desse assunto. Aí vocês têm agora lá, deixa eu voltar aqui, ver se o Ismael está chegando aqui também. Vocês têm agora essa última aula, tá? Para vocês fazerem a atividade, tá bom? É simples. Envia lá no roteiro, tem lá para fazer atividade de terça e sexta, mas não tem atividade de sexta. Não é? Como eu falei, é só hoje que eu copiei lá e fiz alguma coisa errada lá. Eu, como disse para vocês, deixa eu interromper aqui.